tem uma coisa que nós gostaríamos, coisa entre aspas, né? Vamos colocar um adendo a tudo que nós estamos falando nas últimas semanas, às vezes acrescentando alguma novidade ou dando um viés um pouco diferente a cada semana sobre esse assunto de vamos sair fortalecidos. Na imprensa, os bons veículos de imprensa estão veiculando os bons órgãos, os respeitáveis, mais tradicionais, e com os jornalistas sérios estão dizendo algo similar. Vejo pessoas de bem, de diversas disciplinas da ação e do conhecimento, asseverarem algo semelhante. Vamos sair, vamos passar por isso, vamos sobreviver. Nós temos comentado muito, vamos sair amadurecidos, amadurecidas, fortalecidos, fortalecidas. Recentemente alguém disse, será mesmo? Pois é. Essa pessoa que deu um tom ligeiramente pessimista, na minha opinião, adotou um prisma realista. Uma coisa é mais certa do que sairmos fortalecidos. Não sairemos dessa experiência ilesas. Não será neutra, não está sendo neutra. Ninguém vai passar e sair da mesma forma que estava antes. Mas é esse o perigo. Se nós assumirmos um ângulo de observação negativo, destrutivo, negativo no sentido de destrutivo, se resolvermos nos revoltar, espernear como uma criancinha no supermercado, adotar, portanto, a visão, a mundivisão da criancinha infeliz, indefesa, nós sairemos piorados. A Europa saiu do período da Segunda Guerra Mundial destroçada. Os impérios europeus que já haviam sofrido uma debacle significativa na Primeira Guerra terminaram de ser derruídos na Segunda. Só uma sombra do que foi a Europa em termos de império, vários impérios concorrentes mundiais, sobreviveu. Essa estrutura político-internacional desapareceu. Infelizmente, naquele período, o que surgiu como um sucedâneo àquele horror foi a polarização das superpotências nucleares durante a Guerra Fria, Estados Unidos e a extinta União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Mas a Europa saiu destroçada também, não só em termos sociais, econômicos e políticos, aí vem o Plano Marshall, etc., etc., mas também em termos culturais e espirituais. O ateísmo campeou, com razão de ser, porque primeiro as pessoas sabiam de grandes vícios nos ambientes religiosos, que existem, como em todos os ambientes. Porque as pessoas tinham uma religião primária que não suportou o embate direto com a avassaladora expressão destrutiva e desumana de uma conflagração mundial tão genocida como foi a Segunda Guerra Mundial. Porque as pessoas, quando têm crendices, seguem religiões ou dentro de uma religião, um segmento dogmático de crendices, próximo das superstições primitivas, de pessoas que querem uma substituição, uma muleta para sua responsabilidade intransferivelmente pessoal, esse tipo de abordagem da religião como uma forma de fugirmos ao enfrentamento das situações como elas realmente são, e o nosso esforço pessoal por elaborar dilemas existenciais, esse tipo de religião não aguenta o confronto com a realidade dura como ela de fato é. A espiritualidade autêntica, dentro das religiões convencionais ou fora delas, essa sim sobrevive. Nós vemos alguma coisa semelhante no campo da política. E eu sou bastante enfático na defesa da visão de espiritualidade, do deísmo, de crermos na existência de um ser superior, porque nada foi mais hediondo e odioso, as duas palavras, queria dizer as duas ao mesmo tempo, não dá. Hediondo e odioso que
o estabelecimento formal oficial do ateísmo materialista. Nada foi mais lesivo e monstruoso na história da humanidade do que o totalitarismo estabelecido na União Soviética, com o seu exemplo máximo em Stalin, que foi responsável pela morte de 20 milhões de seus patrícios, de Mao Tse-tung na China, responsável por 70, 80, alguns falam de 100 milhões de pessoas que foram sumariamente eliminadas por estarem contra o status quo que interessava a esses genocidas e seus asseclas. E ninguém vai dizer que nós não precisamos de Estado, ainda que um Estado de acordo com as tendências políticas menos ou mais influente no tecido da organização socioeconômico-política da sociedade, não importa. Mas não podemos dizer que vamos abolir então o Estado, porque o Estado foi responsável por existir o genocídio. O totalitarismo de esquerda de Stalin e Mao Tse-tung, ou o totalitarismo de direita de Adolf Hitler, do nazifascismo, de Mussolini, de Hitler. O que está errado? É o totalitarismo, é a opressão. Mas nós não abandonamos a política. Nós continuamos muito críticos no sentido de como agem as autoridades públicas, e devemos. A imprensa nos ajuda muito nesse particular. Alertar as pessoas, a boa imprensa, os bons responsáveis, as boas responsáveis jornalistas, os boas professores e professoras, os acadêmicos, acadêmicas, os autores, autoras de lucidez e consciência humanitária nos ajudam a manter o foco de uma visão mais aprofundada, alargada e por isso mais próxima de uma realidade como ela é, que nunca nós vamos enxergar exatamente a realidade como ela é. Nós filtramos tudo isso pela subjetividade de nossas mentes. Mas o fato de nós percebermos a realidade como ela é, como por exemplo, se eu oro, meu filho não morre de Covid. Se eu sou de Deus, eu não adoeço. Não é isso mesmo? Aí aglomerações em igrejas e as pessoas sendo infectadas pela Covid. E amigos, isso não é espiritualidade e fé, isso é irresponsabilidade. Nós vivemos uma época de ciência e tecnologia, isso não tem nenhuma contradição com a espiritualidade autêntica, que deve acompanhar o avanço da ciência e da tecnologia. A pessoa está presumindo, ela vai supor que o ser absoluto, que nos colocou com livre-arbítrio e discernimento, não queira que nós utilizemos nosso próprio discernimento e livre-arbítrio para dizer é essa minha informação dada por especialistas de que ali eu vou me expor a risco, que me diz que eu não devo ir. E eu posso seguir, inclusive, até de modo literal, nosso Senhor Jesus, que afirmou nos seus evangelhos que um dia o Pai seria adorado em espírito e verdade e não em templos de pedra. E assim eu atendo aos interesses da espiritualidade de Deus, do meu coração, de minha consciência, e não de um certo religioso que está interessado em meu dinheiro, por exemplo. Por isso que quer aglomerar as pessoas. Ou de um político que quer fazer um comício, como aqui nos Estados Unidos. Então, o atual presidente está querendo fazer um comício, etc., mas as pessoas têm que assinar lá, não é, o termo de compromisso de que elas não processarão o presidente ou o partido caso contraiam a Covid. Ou seja, venham para cá, estou interessado apenas em ser reeleito, problema seu se você contrair a Covid. É isso mesmo, gente. É isso mesmo. Vamos abandonar a política por causa disso? Não, nós temos que nos opor aos falsos políticos, ou políticos que estão com intenções inapropriadas à sua função, que não têm o princípio de prioridade e responsabilidade com o bem-estar social, com as suas responsabilidades, seus deveres como figura pública. Mas há pessoas que dizem, o que eu ganho com isso? Essa é a sua sintonia. É isso que você vai atrair na sua linha de destino, quer acredite, quer não. É isso que você estabelece em termos de fio de sintonia com seres que também só estão se ligando a você para ver o que conseguem obter, arrancar de você. Mesmo que você não acredite. Não acredito, não. Não acredite em micróbios, você não vê. Você está vendo micróbios? Vírus?
Não acredite no SARS-CoV-2, não. Aí, sai sem máscara, aperte a mão todo mundo. Vai visitar hospitais, como estão pedindo, né? Vai lá. Você não está vendo, né? Não existe. Você não é médium. Ou o médium que você viu não estudou o assunto. Não acredite, não. Tá certo. Essas realidades continuam existindo. Quer a pessoa acredite, quer não. Então, temos que ter uma visão mais responsável, mais inteligente, mais lúcida. É época, como eu disse a vocês, nós não passaremos em branco por essa época. Ou nós sairemos fortalecidos ou vamos sair despedaçados. Fé à base de crendices, de superstições ou dogmas não sobrevive a uma crise como essa. Como a Segunda Guerra, as igrejas esvaziaram na Europa. Já estavam em processo de esvaziamento, mas esvaziaram mais ainda. Cadê Deus que não está vendo isso? Que pergunta boba! Que pergunta boba! Deus nos deu liberdade para inclusive enfrentar a própria maldade nossa e dos outros e que aprendamos com as próprias forças. Cadê Deus que não viu aquela criança com câncer? Mas a gente fala assim, né, retoricamente, mas está tudo bem com a nossa religião, porque quem está morrendo são as crianças da África passando fome, não meu bebê, ou eu mesma, ou eu mesmo, aqui em casa, no Brasil, nos Estados Unidos. É mesmo? Cadê Deus que autorizou essa pandemia? É mesmo? Essa visão limitada vai arrebentar muita gente. Vai arrebentar muita gente. Não é nula a travessia dessa crise pela qual passamos. Não é nula. Ou nós atravessaremos e sairemos amadurecidos, melhorados como pessoas, fortalecidos, ou vamos sair cínicos, frios e existencialistas, na pior expressão do termo. Sairemos nihilistas. E quem mais vai se arrebentar e sofrer com isso somos nós mesmos, nós próprios, não outras pessoas. A fé não é nenhuma homenagem a ninguém. Deus está esperando que eu incense e fique aqui fazendo adulação, genuflexão para tratar um monarca celeste. Uma visão, história da carochinha, um Deus de barbas brancas, fantasia. Tudo isso é fantasia. Assim como aquela ciência do passado. No século XIX se faziam sangrias, a pessoa está com febre, vamos tirar um pouco de sangue, a febre vai baixar. Alguém deixou de acreditar em medicina porque há 150 anos, 180 anos, as pessoas eram sangradas para a febre baixar. É claro que a pessoa perdendo sangue, a febre baixava. Aí alguém deixou de acreditar em medicina por causa disso? Mas porque existe essa crença antiga de que Deus é uma figura antropomórfica, um senhor de barbas brancas como um rei, chispando raios como Zeus. Então, ou Júpiter, na visão do... Então eu não acredito nesse Deus, mas também nem eu acredito, nenhuma pessoa sensata acredita numa visão primária de religião, como também não acreditamos numa visão primária de ciência mais hoje. Essa visão de que Deus, eu faço uma prece para poder ser favorecido e não sofrer certas dificuldades, certas decepções. Nós temos fé para enfrentar com mais lucidez e serenidade, porque se eu fico tranquilo, no meio de uma crise, eu fico mais criativo, resolutivo e, portanto, tomo providências mais efetivas. É para isso que a gente tem fé, para ajudar a inteligência, porque a inteligência é superior. Mas lidando com seres superiores, a nossa própria faixa de inteligência superior, que é a fé lúcida, nós vamos lidar com seres mais avançados ainda, que vão ficar dando exames escolares mais difíceis. Aí, de repente, outra decepção, outra desilusão. Outra, nós esborrachamos de novo. Condição humana. Quem diz que a fé nos exime das vicissitudes da condição humana? Deixar de crer em Deus por causa disso, isso é crença mesmo. Isso não é contato com Deus, nem com as representantes de Deus. Civilizações superiores existem, como OVNIs, ok, existem mesmo os OVNIs. Existem mesmo aparelhos avançados de transporte, sejam de entes biológicos ou não, que às vezes vemos aqueles seres que parecem frios, uns olhões grandes, porque podem ser androides, né, amigos? E não entes biológicos. Podem ser ou não. A minha função aqui não é afirmar se são ou não. Existem seres extraterrestres que são, de fato, entes biológicos e outros não. Nós já temos aviões,
robotizados, submarinos robotizados. Por que vocês acham que uma civilização avançada mandaria alguns indivíduos de sua civilização dentro de aparelhos para visitar um ambiente horrorosamente perigoso como o nosso? Por que mandaria? Então, às vezes, o ET não tem nada de ente biológico superior. Um androide. Pode ser um androide. Existem essas civilizações que são apenas uma civilização que a gente pode compreender, uma tecnologia mais avançada. Eles dominam a lei da gravidade, por isso podem fazer movimentos com aqueles objetos voadores que desafiam a lei da gravidade. Existem essas civilizações, existem, está comprovado. Mas existem civilizações mais à frente ainda que estão aqui nos observando, sem precisarem de nenhum aparelho, nem luzinha. Quando aparece, gente, algum OVNI, luzinha no céu que for, eles querem ser vistos. Mas quando eles e elas não quiserem ser vistos, estão nos observando o tempo todo, quer queiramos ou não. Estão, e botam o dedo no suspiro quando bem entendem. Aí a gente vê que de vez em quando, alguma coisa muito trágica ia acontecer e vira outra coisa, como por exemplo a pandemia. Quase que tínhamos um enfrentamento de caráter nuclear em janeiro no Oriente Médio, não foi? A pandemia já estava começando a se alastrar naquela época, embora não denominada pandemia. Só em 11 de março, a ONU e a Organização Mundial de Saúde declararam pandemia. Mas já estava correndo. Para que nós parássemos de nos ver como inimigos reciprocamente e todos focássemos nossos esforços em combater um inimigo comum, um mal comum, porque nós não conseguimos ver um bem comum, broncos, obtusos, intelectual, psicológico e moralmente que somos, só na base da chibatada mesmo, da espora. Por que a gente fica triste, com medo, decepcionado? Por causa de nossa limitação psicológica, intelectual, espiritual. Ai, Deus, estou com raiva. Não tem aquela história das pessoas que viram uma imagem de um santo, cabeça para baixo, que é com raiva do santo, né? Briga com Deus, briga com o céu. Tá certo. Quem é que perde com isso, querido, querida? Não é? Professor, me deu 0 na prova. Mas eu estava tão comportado na sala de aula. Mas você não respondeu corretamente a questão. O professor de matemática, não de comportamento. Vocês compreendem? Nós temos uns questionamentos tão tolos a respeito da espiritualidade de Deus. Aí colocamos um discurso bem elaborado, erudito, com citações na frente, e por dentro, em profundidade, é só isso mesmo. Eu não estou sendo privilegiado, não estou sendo escolhido como pessoa especial. Se os espíritos existissem, apareceriam para mim. Se os ETs existissem, apareceriam para mim. E eles ficam abalados com a sua descrença e seus questionamentos e vão agora querer dar uma prova a você. Um belo dia, um espírito contou um episódio bem interessante. Uma criancinha aparece num centro avançado de pesquisa astrofísica e de viagens espaciais e tem lá um grande professor dando aulas de matemática avançada sobre aqueles assuntos de aerodinâmica, etc. E tem ali uma instalação para treinamento daqueles profissionais de topo, porque são excelentes no seu nível de inteligência emocional, para estarem tranquilos em crises lá no espaço sideral, etc. Além de ultra treinados intelectualmente. Então está todo mundo lá e de repente aparece uma criancinha de 8 anos ou 10 e aí então ninguém sabe de onde surgiu aquela criancinha. Vamos especular? Como hipótese de trabalho, vamos imaginar isso. Aí então aqueles cálculos matemáticos que parecem garatujas no quadro, que hoje não é mais quadro negro, né? Se coloca um quadro branco e o professor usa uma caneta tinteiro, então faz uma projeção na tela, hoje tudo computadorizado, mas vamos imaginar que tenha sido desenhado pelo professor com a canetazinha tinteiro lá, e aí a criancinha vendo aqueles números e fórmulas que parecem garatujas. Nossa, feio esse desenho. Aí a criança diz, não acredito em nada disso. E olha, também não acredito que vocês estejam indo para o espaço, não. Isso tudo é mentira. Eu não acredito. Que história é essa de ir para o espaço? Vocês acham que aquele professor de matemática e física avançadas ia parar, ficar abalado? Ai meu Deus, essa criança não acredita em mim. Ia parar a aula para tentar convencê-la? Ou ela acionaria o sistema? Todo mundo daria uma gargalhada. Imaginem a cena. Os alunos riem,
O professor ri. Gostei dessa, não acredita nisso aí. Pegaria um telefone, hoje um celular, não é? Chama a segurança, uma criança entrou na instalação. Vocês podem retirar, por favor? Vocês acham que seres de comunidades superiores, sejam em corpos físicos ou fora de corpos físicos, estão abalados se nós acreditamos ou não acreditamos neles? Mas, vocês acham que eles vão deixar de governar nossas vidas porque governam, porque nós não acreditamos neles? Eles deixarão de existir. Eles deixarão de agir em nossas vidas. Se uma criança chega, aí vamos imaginar, na prefeitura, no palácio de governo, e diz que não acredita em nada daquilo, o prefeito deixa de ter poder para expedir certos decretos, ou uma casa legislativa municipal, estadual, federal. Brasil e Estados Unidos funcionam assim, não é? Eles deixam de ter poder para legislar, interferir na vida daquela criança que não acredita que eles tenham poder? Eu dizer, eu não acredito, eu fico, então, protegido de ser controlado por aquelas pessoas perversas, ou, não, isso é imaginário, isso não existe. Isso não existe. O que eu ganho com isso? Passo de ridículo e sou burro, porque eu me bloqueio de se beneficiar de contato com seres mais avançados que eu. Mas é isso que acontece no campo da espiritualidade, dos fenômenos místicos, as disciplinas espirituais, meditativas. Há estudos exaustivos, comprovando exaustivamente, terminantemente, que esses fenômenos existem. Potencializam o funcionamento do cérebro, do corpo, da saúde emocional, física e espiritual de uma pessoa. Essas vozes que são ouvidas por algumas pessoas dão-lhes introvisões extraordinárias. Não desconectam da realidade. São João d'Arc, homem, ele disse que era um soldado transgênero. São João d'Arc tinha 14 anos, até 17 quando fez sua campanha, porque ficou de 17 a 19 preso. Ele ouve vozes que orientam estratégias militares que não existiam na época. Era um garoto camponês que nasceu em corpo de menina. Ouviu essas vozes e saiu para orientar exércitos de mercenários devassos, desesperados, numa guerra que durava decênios, a chamada Guerra dos 100 Anos, com o moral no chão. Não só João d'Arc inspira todo mundo quando propõe estratégias de guerra que não existiam na época. Um dos autores escreveu sobre isso e disse que ele, em alguns aspectos, só foi superado por Napoleão Bonaparte 3 séculos depois. Napoleão Bonaparte era um militar de carreira e mesmo assim foi considerado um gênio em estratégia militar. Mas João d'Arc, entre 14 e 17, fez sua campanha. Com que instrução militar? Ele era analfabeto, uma criança praticamente. Com que quantidade de informações era exposta uma criança, vamos falar mais tecnicamente, um adolescente, aos 14 anos, na Idade Média, num país destroçado por uma guerra? Há então os que são proponentes do contato com civilizações alienígenas dizem que estavam ouvindo vozes de militares que estavam defendendo os patrimônios genéticos da França. Da mesma forma, ouço os encaminhamentos históricos. Da mesma forma, pessoas que creem no contato com seres, mesmo que não sejam de civilizações físicas, mas que são civilizações de outras dimensões da realidade. O que é tão difícil de entender outras dimensões da realidade, hein, gente? Já leram Teoria das Supercordas? O que é isso, gente? Universos paralelos é uma coisa tão elementar em física hoje. Que dificuldade é essa de sair do tati-bitati, da ciência do século XVIII? O que é isso? Poxa, isso é querer ser moderno, avançado? E a pessoa faz pompa em circunstância de que está muito esclarecida de que tudo isso é estúpido. Não se informe, você está parecendo ignorante para muita gente. E falo dessa forma porque estou ajudando os jovens a não se desesperarem, que não têm informação como você poderia ter se quisesse. Então, para Chico Xavier foi dito. Pessoas que acreditam na tese dos alienígenas do passado
sugerem que era um encaminhamento histórico da humanidade que tomaria uma rota terrível se os ingleses tomassem o território francês e se tornassem reis da França também. Mais do que isso, Emmanuel por Chico Xavier disse: um gênio do plano sublime reencarnou, um grande general, em corpo de menina, por isso que era um soldado, um homem trans. Um grande general veio para salvar, porque Chico ficou perplexo como uma guerreira, um guerreiro, foi considerado santo. Era santo mesmo? Era. Porque os patrimônios genéticos que estavam sendo ali selecionados para o aportar dos gênios do iluminismo precisavam ser preservados. Falas de Emmanuel por Chico Xavier. Essa é outra tese para quem quiser aceitar.